Zacarias, capítulo 4, versículo 4. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isto? O anjo que falava comigo respondeu-me: não sabes o que é isso? Eu disse: não, meu Senhor. Então ele me respondeu: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por violência ou poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Quem pensas que és, ó monte majestoso? Diante de Zorobabel te tornarás uma campina, e ele trará pedra angular com aclamações. Graça, graça. Aleluia, meus irmãos. Vamos repetir versículo 6. Ou até, repitam depois de mim. Não por força. Não por força. Falem forte. Não por força. Não por força. Nem por poder. Nem por poder. Mas pelo meu espírito. Mas pelo meu espírito. Diz o Senhor. Diz o Senhor. Ele trará a pedra angular. A pedra angular. Com aclamações. Com aclamações. De graça. De graça. 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 Amém, meus irmãos? Amém. Feche os seus olhos no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, peço-te que no nome de Jesus, a sua presença, ela permaneça conosco hoje. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Nós queremos dizemos amém. Amém. Eu quero hoje poder começar convosco uma sessão longa que terá como tema o ministério do Espírito Santo no crente. Aleluia, meus irmãos. Amém. O ministério do Espírito Santo no crente. O ministério, repita isso comigo, o ministério. Repita forte, o ministério do Espírito Santo no crente. Aleluia, meus irmãos. Amém. Olhem para mim. Claro que esse tema vai nos acompanhar, mas a cada dia que eu falar sobre isso, sempre terá um subtítulo. E o subtítulo de hoje será um batismo necessário. Aleluia, meus irmãos. Um ministério do Espírito Santo no crente, 2 pontos. Um batismo necessário do Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. O batismo com o Espírito Santo é um batismo necessário. Todo cristão, todo crente precisa de ser batizado pelo Espírito Santo. E a necessidade disso está no fato de que, lembram quando Deus criou o jardim, ele plantou o seu primeiro jardim? Está no livro de Gênesis capítulo 2. Quando o Senhor Deus semeou lá o seu jardim, diz a Bíblia da seguinte forma que eu vou falar agora: não havia crescido nenhuma planta no jardim que Deus havia formado, porquanto o Senhor não havia feito chover sobre a terra, porquanto o Senhor não havia feito cair chuva, nem um orvalho sobre a terra. Quer dizer que havia sido semeado algo, mas por falta de chuva, a plantação, nada do que estava ali semeado poderia crescer, porque necessitava de água. Peguem para o que aconteceu na visão dos ossos secos. Quando Ezequiel ele foi profetizar, a palavra não foi suficiente para fazer viver aqueles homens. Diz a Bíblia que ele profetizou, vieram tendões, veio carne, segundo a profecia, segundo a palavra, que significa a pregação da palavra. Veio o espírito, ou seja, a carne, juntaram-se os ossos. Mas diz a minha Bíblia, quando Ezequiel observou para os ossos, disse que não estavam ainda vivos, ainda estavam mortos. E Deus disse: profetiza para que o espírito venha. Repita comigo isso. Profetiza para que o espírito venha. Quer dizer, eles só conseguiram ficar de pé quando o poder que somente o espírito conseguia trazer trouxe vida naqueles seres. Quer dizer que há muitos que agora, nesse preciso momento, precisam de me ouvir no que eu vou dizer. Há coisas, eu até vou dizer tudo na espiritualidade, sem o Espírito Santo ser feito, é bem provável que não seja verdadeiro. Lembram daquela jovem que profetizou, falava sobre Paulo ser um profeta, ser servo do Senhor? Paulo a repreendeu, mesmo ela falando verdade.
Porque ela não falou no Espírito de Deus. Ela não falou no Espírito do Senhor. E a Bíblia fala que ninguém diz Jesus é o Senhor se não for na permissão, no convencimento e na atuação do Espírito Santo. Quer dizer que nós temos diante de nós um batismo que não é um capricho. Um batismo que é necessário na vida do cristão. Eu quero te apresentar nessa manhã, meu amado irmão, a necessidade de ter alguém que sem a mesma pessoa, você também não é nada. A tua espiritualidade, ela morre sem o Espírito Santo. Mas eu tenho a sensação de que vocês têm muito, antes que eu entre no ministério, vocês têm a sensação de que o Espírito Santo consiste apenas, quem tem o Espírito Santo consiste apenas em sentir algo, em ter arrepios apenas. Deixa-me te dizer isso. O poder do Espírito Santo não consiste em apenas homens sentir arrepios no seu corpo ou ter sentimentos. Mas também consiste, eu disse apenas, para dizer que pode fazer parte, mas não consiste apenas em sentir arrepios, mas consiste em possuir poder para conquistar reinos, para subjugar autoridades espirituais do inferno. Consiste em trazer cura, libertação, em trazer salvação na vida da pessoa. Aleluia, meus irmãos. Amém. Repita após mim isso. O poder do Espírito Santo, não consiste apenas, fala forte, não consiste apenas em ter arrepios, ou ter sentimentos, mas consiste em ter poder para subjugar reinos. Amém, meus irmãos? Não basta apenas sentir. A gente está procurando de sentir algo, mas não recebe nenhum poder. Não recebe nada do Espírito para subjugar reinos. Essa é a razão para que nesses dias, quando eu tenho falado, pregado sobre você, tenho vos dito que desde que um cristão ele não torne-se autêntico em conquistar reinos infernais, eu ainda posso vir a duvidar do seu batismo. Eu ainda posso vir a duvidar do seu batismo. Mas vamos entrar em questão. A palavra ministério provém do seu latim ministerium, que significa ofício ou função. O Espírito Santo tem uma função na vida do homem. Ele tem um ofício a fazer. Ele tem um trabalho a fazer em cada homem. Desde que você ouviu a palavra, você realmente conheceu o primeiro passo da salvação. O primeiro passo da espiritualidade. Você conheceu a palavra, você ouviu a palavra. Mas assim como João Batista pregava, dizendo que não somente seremos batizados com água, mas também era necessário que fôssemos batizados com o Espírito Santo, o cristão precisa de entender, de saber, todo homem, todo crente, precisa de saber que existe uma obra que o Espírito Santo tem que realizar em si. E você pode me perguntar, qual é essa obra? Deixa-me te dizer, você tem agora pela frente a responsabilidade de se tornar tudo que é a vontade de Deus. E eu tenho a sensação e a certeza que a maior parte das pessoas que estão aqui no nosso meio atualmente não conhecem a vontade de Deus. Como conheceriam a vontade de Deus? Eu digo mais, nós temos pela frente nos tornarmos tudo que está nas profundezas de Deus. Tudo aquilo que Deus desejou no seu íntimo, com que nós nos tornássemos. Mas vocês lembram-se, nós falamos no domingo passado sobre Deus ser um Deus insondável. Como você vai conhecer e vai se tornar aquilo que está nas profundezas de Deus? Se Deus é um Deus insondável, que não pode ser medido, não pode ser penetrado até percebido pelo homem. Eu falo para os jovens que estão a me ouvir agora, Deus tem um plano, tem um propósito de salvação, mas não só de salvação, um propósito de vida, ainda nesta terra sobre si. Mas esse propósito está escondido nas profundezas de quem? De Deus. Está escondido nas profundezas de Deus. E a minha questão é essa, adolescente, jovem, senhor, senhora, como você vai saber, vai conhecer o que está nas profundezas de Deus? Abram comigo o livro de 1 Coríntios, como eu vos pedi. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse-nos. Aleluia, meus irmãos. Amém. Aleluia, meus irmãos. Amém. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2. Vocês já viram aberto. Vamos lá começar do versículo 9. Escutem a categoria do que Paulo fala. Vamos começar do versículo 8, na verdade. Escutem a dimensão. Versículo 7.
Escutem a dimensão do propósito de Deus para as nossas vidas. Versículo 7. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, que é Jesus. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que fazem o quê? Aquelas que os olhos não viram. Aquelas que os ouvidos não viram. Versículo 10. Como é que Deus nos revelou isso? Deus, porém, revelou-as a nós por intermédio do seu Espírito. Fala forte, do seu Espírito. Pois o Espírito penetra a todas as coisas, até mesmo as... Olhe para mim. A necessidade do batismo com o Espírito Santo é que nós temos um Espírito que tem a capacidade de penetrar nas profundezas de quem? E trazer a compreensão. Aquilo que está reservado para cada pessoa individualmente. Diz a Bíblia que os homens não conseguiram não ver aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos nenhum conseguiram ouvir, o que não penetrou no coração do homem, porque está escondido no coração de Deus. Nas profundezas do coração de Deus está escondido esse plano. E a Bíblia, o apóstolo Paulo diz que Deus revelou essas coisas a nós por intermédio do seu Espírito. E Deus tem só um Espírito. Aleluia, meus irmãos. Amém. Deus só tem um Espírito. Nós falamos do Espírito Santo. Eis a razão pela qual que toda pessoa que ela recebe o Espírito Santo de forma muito rápida, ela começa a ser aberta uma mente, um coração, olhos, para compreender uma vida que estava oculta, que ele não pensava que podia ser reservada para ele. E a razão pela qual eu estou falando de um batismo necessário é que nós temos homens físicos, carnais, estão no nosso meio atualmente, estão vindo à igreja, mas não consideram o batismo do Espírito Santo necessário, sendo que eles são humanos. Paulo disse algo sobre todos os homens que continuam sendo humanos sem receber o Espírito Santo. Paulo disse algo. Leiam comigo o que o Paulo disse. Versículo 12. Vamos lá, ou até versículo 14. Escuta o que Paulo diz. O homem humano, o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas. E nem pode fazer o quê? Não pode entendê-las, pois se compreendem espiritualmente. Aqui está o problema de nós termos crentes não batizados com o Espírito Santo. Eles nunca compreenderão nada. Eles nunca terão um entendimento, compreensão da espiritualidade, daquilo que foi dado a eles como presente de Deus. Eles não conhecerão esse plano, esse projeto. Pergunte a todos os homens, incluindo o Franzino que agora fala, se pensavam que um dia se tornariam o que eles são atualmente. Você há de ouvir um simples não. Mas aonde que tudo muda? Aonde que as coisas começam a mudar? Planos, os sonhos mudam. Aonde que a mentalidade começa a mudar? No momento em que há um contato com o meu espírito, com o Espírito de Deus. É por isso que eu disse, se você consiste o teu batismo com o Espírito Santo apenas em sentir, ele não te dá a compreender nada. Ele não te faz entender nada. Não há mente aberta. Paulo diz que Deus vos deu o espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito de sabedoria e de revelação. Para compreenderem. Para viverem uma vida espiritual. Quando eu escrevia sobre a questão do batismo com o Espírito Santo ser um batismo necessário, eu me lembrei de uma coisa. O meu povo sofre, Deus disse um dia. O meu povo sofre, Deus disse um dia. Ele falava sobre falta de conhecimento. Mas hoje eu vou dizer, o povo, inclusive muitos cristãos, estão a viver uma vida sem espiritualidade neles, uma vida muito ociosa, uma vida cheia de dúvidas, uma vida vazia, sem alegria, sem luz e sem brilho. Sofrem por ignorar o batismo com o Espírito Santo. Muitos sofrem.
O povo de Deus sofre por não conhecer o batismo com o Espírito Santo. E Paulo nos revela uma coisa muito surpreendente na Bíblia. Paulo disse uma coisa. Ele disse que Deus opera de diversas maneiras. Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aleluia, meus irmãos. Quando eu li essa palavra, Deus é quem opera tudo em todos. Eu, quando coloquei a palavra tudo, coloquei entre parênteses, eu escrevi sinais extraordinários. Repara para a vida de todos os homens de Deus que você admire, mulheres de Deus que você admire. Tudo, Deus opera tudo. As coisas extraordinárias que você já viu na vida daqueles homens. Uma vida espiritual sem fronteira, sem travões, uma comunhão intensa. Paulo diz que Deus é quem opera tudo aquilo, em todos. Mas através de quem Deus opera todas aquelas obras naqueles homens? Através do seu Espírito. Quer dizer que sem o Espírito, muitas coisas que Deus, Ele realmente projetou para nós, não podem ser vividas, não podem ser compreendidas, não podem ser observadas. Mas agora eu quero chamar a vossa atenção nisso. Eu estou ciente que as pessoas estão aqui nessa manhã, estão realmente a dizer, pô, eu realmente não sei como é que isso pode ser, mas eu tenho obras que eu mostro. Eu pratico obras. Nós temos de um lado as obras que provêm da fé. Aleluia, meus irmãos. Obras que provêm da fé, mas que não são os sinais do Espírito Santo no homem. Nós vemos muitos homens que até podem mostrar obras, mas não é sinal de que eles conhecem já o Espírito Santo. E isso eu falo simplesmente pelo fato de que nós como cristãos temos aquele hábito de afirmar que já recebemos o Espírito. E há uma ala de pessoas que simplesmente diz que todo mundo tem o Espírito Santo dentro deles. Não é todo mundo que tem o Espírito Santo. Há uma ala de pessoas que acreditam que todo homem basta entrar na igreja e fazer uma confissão positiva. Uma confissão de aceitou Jesus Cristo. Imediatamente ele é batizado pelo Espírito Santo. Não. Nós temos cristãos que mostram obras que são resultados da fé deles. Inclusive obras que são resultados de que eles nasceram de novo. Resultados de que eles mataram o mundo. Quer dizer o seguinte, nós como cristãos já experimentamos pelo novo nascimento o poder de perder todas as coisas. Muitos cristãos perderam muita coisa quando eles se entregam ao Senhor Jesus. Mas é pelo conhecer o Espírito Santo que você conhecerá o poder de surgir novas coisas. Novas coisas essas que não surgem em muitos cristãos. Se você for a pegar a maior parte dos cristãos que afirmam ser salvos, pergunte neles, me mostre algo novo, que segundo a Bíblia diz que deve surgir em ti. Eles não vão te mostrar absolutamente nada novo. O que vão te falar é de coisas que eles já perderam. Nós já conhecemos o poder de perder as coisas pelo novo nascimento, mas pelo batismo com o Espírito nós conhecemos o surgir de novas coisas. Coisas que nós não sabemos. Chamamos de mistérios que estavam ocultos, que o Espírito Santo é responsável em revelá-los a nós. Aleluia, meus irmãos. Amém. E não só. As Escrituras dizem que há uma obra a ser terminada em cada cristão. Quando você repara para ti, você acha que a obra que Deus começou em ti está a ter progresso neste momento? Você não sabe que por vezes a obra que Ele começou em ti meio que Ele está parada. O meu povo sofre. Eu estou a dizer isso por ignorar o poder e o batismo com o Espírito Santo. O processo, quando Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que Deus irá aperfeiçoar essa obra. Ele vai dar continuidade a esta obra em vós. Uma obra que Ele começou. Eu estive uma vez a comentar, inclusive, com a irmã Norça sobre um fato muito surpreendente de pessoas que quando vêm à igreja, elas passam pelo processo de... Elas vêm com vergonha, vêm com medo, elas vêm ainda em pecado, nós estamos aqui, cuidamos da pessoa, a pessoa sair do mundo, a pessoa luta pela libertação dela. Só que chega uma fase em que a pessoa, basta ela terminou de participar de algumas orações, já até foi batizada, do nada a pessoa some. Isso não some, permanece dentro da igreja, permanece como um negligente dentro da igreja. Ela não deixa a obra terminar na vida dela. A obra não termina, não continua, parou no caminho. Paulo fala que tem uma obra a ser terminada. E como é que vocês acham que essa obra vai ser terminada? Quem é o responsável em terminar essa obra?
é o Senhor Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tiver a terminar, a dar continuidade ao que começou em si, o que vai acontecer é que a obra não vai avançar. O que você lembra-se da última vez que você teve uma experiência séria com Deus foi quando você abandonou o mundo. Depois que você abandonou o mundo, qual foi a nova experiência que você teve? A extraordinária experiência que somente o Espírito Santo traz. Você talvez pode não ter e pode não recordar-se porque talvez não existiu. Se você for a reparar uma coisa nos nossos dias, nós temos a obra de Deus não andando. Porque temos cristãos que não ignoram, que não têm um propósito firme para conhecer o aperfeiçoador dessa obra, o Espírito Santo. Se eu puder agora colocar como entre parênteses uma importância de ter o Espírito Santo, eu faria o seguinte: quantos homens querem o amor no coração deles? Quantos homens querem a paz, querem o domínio próprio? Eles querem dominar-se a si próprio no nosso meio. Muitos homens querem o amor, querem a paz, querem o domínio próprio. Qual é a recomendação bíblica para nós termos essas coisas? Diz a Bíblia que isso é fruto do Espírito Santo. Quando você for perguntar para os homens, o que você quer? Quer sabedoria, quer entendimento. Diz a Bíblia, no livro de falando do Senhor Jesus Cristo, no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2 a 4, o Espírito do Senhor pousará sobre ele. Espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de entendimento. São quantos espíritos? Um espírito, mas que libera entendimento, sabedoria e compreensão. Os homens que querem entendimento devem saber que isso está no Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. Está no Espírito Santo. E se nós não tivermos ele, nós temos agora pessoas que estão a dizer que a obra não está a avançar. Deixa-me dizer isso. Jesus colocou um propósito sobre colocar o Espírito Santo sobre a igreja. E o propósito é para que a obra ande. Repita comigo. A obra. Repita forte. A obra. Ande. A questão, a obra no teu ser está andando. Quem é que há de fazer? Quem é que faz andar essa obra? Acredita em mim. Não é só palavras. Não é só palavras. Alguém tem que estar a fazer o trabalho em si. E se vocês forem a reparar, por causa de nós estamos a ignorar o poder do Espírito Santo, nos últimos dias, se vocês forem a reparar, os cristãos têm girado muito em torno de debates, controvérsias, escândalos. São o principal foco agora. Doutrina ali, doutrina acolá. E a obra de Deus não está a crescer. A obra do Senhor não está a avançar. Não estamos a ter almas que estão a ser moldadas, esculpidas pelo Senhor Jesus Cristo. Atualmente, o que nós estamos a perceber é que o que importa mais, e é uma coisa que me deixa muito alarmado, a nossa geração, ela é capaz de debater uma escrita na placa onde o homem está crucificado, sem se importar com o crucificado. Por tanto, importar-se com debates de palavras. Mas que a obra de Deus não avança. O que está a acontecer é que nós estamos a reparar uma ausência autêntica da obra do Espírito Santo em muitos dos cristãos atualmente. E a razão para que eu estou a falar disso é porque estamos a testemunhar uma ausência, um pouco avanço espiritual, individual dos cristãos atualmente. O Espírito não está trabalhando nos homens. Jesus dizia nos seus dias, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios. Jesus expulsa, ele andava, porque ele era batizado pelo Espírito Santo. Sabia disso, meu irmão? Sim ou não? Por que o Filho de Deus foi necessário ser batizado com o Espírito Santo? Por que até o próprio Cristo precisou de ter o Espírito Santo dentro dele? Ele te disse, se é pelo Espírito de Deus que eu faço isso. Para dizer que ele não fazia por força própria. Ele tinha que ter o Espírito nele, o próprio Filho de Deus. Se você for a reparar o livro de Isaías 61, ele vai dizer, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto ele me ungiu para pregar. Quem ungiu Jesus? Quem ungiu Jesus? É o Espírito. É o Espírito que fez andar Jesus. E eu vejo na Bíblia, a Bíblia diz que o Espírito guiou Jesus para o deserto. Jesus era guiado pelo Espírito. Ele andava aonde o Espírito vai. E é uma coisa muito interessante que eu estou a dizer nessa manhã. Atualmente, por causa de termos muitos cristãos muito conscientes, muitos doutrinados, muito organizados, o Espírito não flui normalmente.
A sensibilidade espiritual nos cristãos atualmente impede até do Espírito ter livre acesso em si. Nós estamos a falar que Jesus foi guiado pelo Espírito. Ele foi conduzido pelo Espírito. Ele andava conduzido pelo Espírito que ele recebeu como batismo no Jordão. E não estamos a reparar para os cristãos atualmente. Cristãos, o Espírito Santo é um batismo necessário. Um pastor muito influente disse uma coisa de admiração minha. Ele disse o seguinte: o cristianismo se tornará mais uma religião morta sem o Espírito Santo. O cristianismo vai se tornar uma das religiões mortas. Se você for a ver no rol do mundo, existem muitas religiões perfiladas, mortas. Religiões que não têm poder nenhum. Estão lá apenas para pegar os religiosos. Mas são mortas as religiões. Não têm poder de resgate, de salvação, de restaurar almas. Não tem poder de salvar aquele que está no inferno agora, nesse momento. Porque são religiões mortas. E esse pastor, grandiosamente de Deus, ele disse: o cristianismo vai morrer sem o Espírito Santo. Vai morrer o cristianismo. E uma das grandes degradações da ausência do Espírito Santo nos nossos dias é que até mesmo que foi determinado que havia de acontecer quando o Espírito viesse sobre nós, não está a acontecer atualmente. Onde estão as visões? Onde estão? É a Bíblia quem fala. Aonde é que estão as profecias que edificam a igreja? Aonde é que estão as curas? Aonde é que estão nesse exato momento o povo que é incendiado pela comunhão intensa com os irmãos e com o Espírito Santo? Eu quero que vocês abram comigo o livro de 1 Samuel, rapidamente. Eu quero vos mostrar o que acontece quando a presença do Senhor ela é ausente no meio de uma geração. Amém, meus irmãos? 1 Samuel, rapidamente. 1 Samuel, capítulo 3. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Veja uma das grandes degradações que acontece quando numa geração a presença do Espírito de Deus, do próprio Deus, é ausente. Vamos ler. Capítulo 1 de Samuel, encontraram, meus irmãos? Sim ou não? Sim. Capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel continuava servindo ao Senhor, supervisionado por Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram mais frequentes. Aleluia, meus irmãos. Amém. Naqueles dias a palavra de Deus era muito rara. Olha para nossos dias, olha para esses cristãos. O que ficou apenas é o achismo. Ficou apenas achismo, debates sem fé. Inclusive, nós encontramos pessoas que estão a viver tão mortos, tão secos, que não produz-se vida neles, porque há ausência do Espírito Santo sobre as suas vidas. Eles não estão fluindo. Eles realmente não estão conhecendo mistérios escondidos da parte de Deus. Se o cristianismo continuar da forma que está, vai morrer. Aleluia, meus irmãos. Amém. Fala para todo mundo do teu lado. Diga, se o cristianismo continuar sem o Espírito Santo, irá morrer. Aleluia, meus irmãos. Amém. Irá morrer. Se nós formos andar sem termos... Olhe para uma coisa muito interessante. Se você for a reparar para as águas, eu gosto disso. Se você reparar para as águas, há de perceber que as águas... meio que elas têm algo dentro delas que faz elas ganharem a vida que elas aparentam nos nossos olhos. Eu até fui descobrindo que até a própria água tem que ter oxigênio. Amém, meus irmãos? Amém. Tem que ter o quê? Oxigênio. Tem que ter oxigênio. O nosso cérebro tem que ter oxigênio. Se o teu cérebro não tiver oxigênio, você morre. Você fica maluco. Alguma coisa acontece de mal consigo. Agora, imagine a água, ela sem aquilo que a move por dentro. Que eu acredito que seja algum tipo de vento que está ali dentro daquela água. Imagine aquela água não tiver dentro dela. Você vai encontrar ela parada, até nem vamos chamar mais ela de água. Ela se tornar uma outra coisa, porque ela está morta. Ela só torna-se água por causa daquilo que está dentro dela, que a possui, que a dá vida. O cristão, ele não importa o quão barulho ele emite. Quando ele prega, quando ele fala, o importante é o que está dentro dele. Se ele carrega dentro dele o Espírito que o conduz a viver.
Eu quero mergulhar convosco em uma coisa que eu sei que chocaria muito de vocês nesta manhã. Eu quero falar convosco sobre o que é necessário, com um exemplo bíblico. A necessidade de ter o Espírito Santo sobre a vida. Atos dos Apóstolos, vamos lá. É onde eu vou me demorar mais nessa manhã. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Aleluia, meus irmãos. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Quando não há o Espírito Santo, há pouca edificação. Há pouca luta espiritual, há poucas pessoas que vão atrás da mente de almas, lutam por isso. Leia comigo, eu quero meditar contigo neste grande capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1. Diz a Bíblia: E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam: Não. Nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. Amém. Então, ele lhes respondeu: Em que batismo foste batizado? Então eles responderam: No batismo de João. Aleluia, meus irmãos. Amém. Olhe para mim. Deixa aberto, ainda vamos continuar a ler. Olhe para mim. Para esses cristãos, Paulo encontrou um grupo de cristãos em Éfeso. Eles eram novos nascidos. Eram homens que a Bíblia fala que um deles estava no meio deles. Sabe qual é o nome dele? Apolo. Sabe o que a Bíblia diz sobre Apolo? Era um homem eloquente nas palavras. Era um homem que sabia falar da palavra. Eloquência. Pregava de uma forma muito extraordinária. Estão me entendendo, meus irmãos? Ele pregava e encantava com a pregação dele. Era forte. Mas se você for observar, para esses cristãos com a vida reta, por que é necessário Paulo perguntar para eles se receberam o Espírito Santo ou não? Eles têm uma vida correta. Eles foram batizados nos batismos de João. Sim ou não, gente? Tem uma vida? Por que Paulo tem que lhes preocupar com batismos com o Espírito Santo? Por que ele tem que realmente os preocupar? Mas se estão lembrados quando eu falei sobre Jó nos domingos passados, eu falei que não basta ter uma vida correta. Não basta ter uma vida certa e se desviar de mal, se não conhecer o Senhor. Lembram disso, meus irmãos? E hoje eu falo, não basta, não é necessário, não é suficiente, não é tudo ter uma vida correta. Não é tudo, inclusive ser batizado nas águas, se algo está a faltar, ainda que é o Espírito Santo. Assim também nós, se formos a perceber, as pessoas que são mais retas, dizem assim: por que você vai lhes oportunar e dizer que eles têm que receber o Espírito Santo sabendo que eles já estão a ter uma vida organizada, eles têm uma vida boa? Por que você tem que lhes preocupar? Paulo lhes questionou: receberam vocês o Espírito Santo? Ele não estava a tentar se eles realmente tinham uma vida correta. A questão é, receberam vocês o Espírito Santo? Paulo podia ser como nós. Muitos de nós estamos aqui, somos ignorantes a esse fato. A dizer o seguinte: tudo bem, pelo menos vocês têm uma vida correta. Apolo, pelo menos, é um jovem eloquente e conhecedor das Escrituras. Então nada faz, nada de mal, nada faz diferença. Deixa estar, continuem assim como vocês estão. Foi o que Paulo fez? Foi o que Paulo fez? Vocês têm uma vida correta? Vocês têm uma vida... vocês conhecem a palavra? Qual é a diferença que isso faz? Agora lembre que eu vos disse. Quando eu falo sobre a obra de Deus avançar, tem exatamente a ver com o que eu estou a dizer. Se não tem diferença a pessoa falarmos do Espírito Santo para ela ou não, ela tem uma vida correta, não tem como ela se preocupar. Estamos a afirmar que a obra de Deus nunca mais avança. Ela termina ali onde ela está terminada. Ela não vai avançar mais a obra de Deus. E se eles não receberam o batismo com o Espírito Santo? E o poder? E a diferença? E o testemunho? E os milagres? Que sem o Espírito Santo não existem. Como é que havia de ser? Se eles pudessem continuar como aqueles cristãos retos. Aqueles cristãos muito assertivos que desviam-se do mal, mas não tinham o Espírito Santo, não teriam nenhum sinal nas suas vidas. E se tem uma coisa que eu quero te dizer nessa manhã, como cristão, você não tem que viver tranquilo
sendo cristão, viver uma vida sem sinais, uma vida sem espiritualidade. Você não tem que se alegrar. Você não pode ficar conformado em viver uma vida em que ela não transmite nenhuma especialidade em si. Não há nenhum sonho, não há nenhuma visão, não há nenhuma palavra, não há nenhum hino, não há nenhum milagre, não há nenhum testemunho. Você alegra ser cristão dessa maneira? Sem testemunho, sem brilho, sem nada. É o que nós estamos a querer do cristianismo atualmente. Meus irmãos, queremos isso do cristianismo atualmente? Sem testemunho. Gente, olhem para mim. É o que nós queremos? Por favor, me respondam. É o que nós queremos? Ser um cristão apenas de Bíblia, sem sinais, que você não tem nada de espiritualidade, que está a viver em si algo de sobrenatural, que está a viver no seu dia a dia. Você se sente cristão a si mesmo. Paulo não entrou por essa. Paulo, ele não considerou o fato dele estarem com uma vida correta e disse o seguinte: deixa estar. Ele não, ele realmente disse: vocês precisam de viver a vida espiritual. Mas agora, se eu falo que a obra não anda, a obra não andaria sem o Espírito, eu acredito que esses cristãos aqui, olhe para mim, esses cristãos tinham coisas que eles não conseguiam fazer por causa da ausência do Espírito Santo neles. Tinham lugares que eles não conseguiam acessar por não ter o Espírito Santo neles. E vocês sabem de uma? Eu acho que eu achei na Bíblia as consequências de eles não receberem o Espírito Santo. Querem ver comigo agora? Quais foram as consequências? Veja comigo o versículo 1 novamente. Leia com atenção comigo. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões altas, chegou a Éfeso. E chegando ali, achou alguns o quê? Discípulos. Não percebi. Discípulos. Olhe para mim. Aqui está a resposta. Paulo, quando chegou ali, achou alguns? Discípulos. Repita comigo. Alguns. Alguns. Discípulos. Paulo lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? Sabe o que tem de entendimento com isso? Paulo, quando ele chega e diz que ele encontra alguns discípulos, é uma questão. Vocês realmente receberam o Espírito Santo? Eu estou a encontrar alguns discípulos. Receberam vocês o Espírito Santo? Paulo está a dizer: o que eu estou a ver não está a me fazer crer que realmente vocês podem ter recebido o Espírito Santo em vós. Há quem pode dizer: em toda a cidade, se você for a prestar atenção, a Bíblia fala que em toda Éfeso havia apenas alguns. E os que foram batizados com Paulo eram quantos homens? Eram 12. Eram quantos? 12. Que reuniam-se numa casa. Eram apenas quantas pessoas? 12. Estamos a ler Atos dos Apóstolos. Paulo está a ir para Éfeso, antes de fundar a igreja em Éfeso. Ele funda quando ele está a ir agora, aqui no capítulo 19. Mas quando ele chegou lá, encontrou alguns discípulos. Ele está a dizer o seguinte: em toda Éfeso, desde que vocês conheceram a Jesus e conheceram a palavra, só tem alguns discípulos aqui. Vocês estão a me entender, meus irmãos? Daí surge a questão: vocês receberam de fato o Espírito Santo quando creram? Paulo está a dizer: algo de errado está a acontecer em vós. Não é possível. 12 homens em toda Éfeso. Agora, veja comigo aquilo que Paulo ele começa a fazer quando esses homens recebem o Espírito Santo. Você pode ler comigo agora? Está no versículo 8. Vamos lá, versículo 8. Vamos lá. Vejam só, versículo 8. Assim, versículo 7. Eram uns 12 homens ao todo. Versículo 8. Assim Paulo entrou na sinagoga durante quantos meses? 3. Falava-lhes abertamente e argumentava e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureciam e se mostravam descrentes, falaram mal do caminho diante da comunidade. Paulo afastou-se deles e separou os discípulos e instruiu-os diretamente na escola de Tirano. Isso, agora leia comigo com muita força sobre isso. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos, repita comigo, todos, habitantes da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra de quem? Olhe para mim. Esse homem, quando chegou,
A Bíblia está dizendo que todos ouviram a palavra de quem? Toda a... Você está entendendo o que eu estou dizendo nesse momento? Um homem, quando chega, entrou nas sinagogas, começa a pregar, ele começa a espalhar a mensagem. Não eram alguns homens que estavam a aceitar o caminho, eram aos milhares. Amém? Eram aos milhares, quer dizer, o impacto. Paulo conhecia o impacto que o Espírito Santo tinha no coração do homem, na vida do homem. Isso é a mesma coisa que eu digo hoje. Se eu reparo para alguns cristãos, eu reparo e eu pergunto, irmão, você realmente recebeu o Espírito Santo? Este é o caráter, este é o comportamento. Você não produz muito para a obra. Você recebeu o Espírito Santo quando creu? Talvez você pode dizer a mesma coisa que esses homens disseram. Não recebemos o Espírito Santo. Agora tenho a resposta. Por que são alguns em Éfeso? São apenas alguns. Não há muito trabalho. Vocês não estão a ter influência. Vocês não estão a ter poder para subjugar reinos. É a mesma coisa que você encontrar um cristão dizer o seguinte. Você foi batizado com o Espírito Santo e diz, eu tenho o Espírito Santo. Nem consegue trazer uma alma na igreja. Que Espírito Santo é esse? Paulo, eu duvido do teu batismo. Paulo está dizendo, vocês receberam de fato o Espírito quando creram. Não é possível. Algo está de errado a haver em vós. Quando eu reparo atualmente para a maior parte dos cristãos, vivem uma vida egoísta. Não querem viver em comunhão, em comunidade. A única coisa que eu tenho é, você recebeu o Espírito Santo. O que deverias ser depois que recebestes a Ele? Eu acredito que esse homem conseguia tirar almas de um lugar em que ninguém conseguia tirar almas. Ele entrava e tirava almas de lá. Ninguém conseguia. Enquanto alguns estavam a debater nas sinagogas, esse homem estava trabalhando. E pelo poder do Espírito ele conseguia produzir. A obra andava. Eu me importo com a obra de Deus. Eu quero que ela ande. Mas ela não vai andar sem o Espírito. A influência do Espírito na vida daqueles homens é crucial, é importante. Paulo lembrava-se das palavras que Jesus Cristo disse. Aquelas que ele disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Abram comigo, voltem comigo isso, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Quero que vocês me ajudem a ver isso. Aleluia, meus irmãos. Capítulo 1. Versículos 7 e 8. Vamos nos concentrar no versículo 8. Vamos ler em voz alta. Vocês podem ler em voz alta, meus irmãos? Sim ou não? 1, 2, 3, leia em voz alta. Mas recebereis. Repita após de mim. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas. Amém, meus irmãos? Amém. Recebereis o quê? Não recebereis o Espírito Santo, recebereis poder. Aleluia. Amém. Poder. Não sou eu que digo isso. É Jesus que está dizendo isso. Recebereis poder quando o Espírito descer sobre vós. Recebereis o poder. Por que alguns não estão realmente a ignorar o batismo necessário do Espírito Santo? Esse jovem chamado Apolo, ele tinha, na versão católica, está escrito que ele era um homem versátil nas escrituras. Amém? Era um homem versátil, bem instruído. Eles eram boas pessoas. Eram homens retos. Se desviavam do mal. Mas não eram cristãos completos. Eles não eram cristãos completos. Estava a faltar algo. Estava a faltar o fogo do Espírito entrar sobre eles. Aleluia, meus irmãos. Estava a faltar algo. Quando você olha para ti nesse momento, o que você está realmente a perceber que está a faltar em si? Você não percebe que está parada a sua vida espiritual? Está parada a obra que foi começada em ti? Ela travou, ela encravou. O ministério do Espírito Santo tem que ser completado.
Se ele não fizer esse trabalho em ti, jovem, você não conhece o propósito de Deus estar nas profundezas. Aleluia, meus irmãos. O Senhor Jesus Cristo disse uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. João 14:17. Jesus disse que aqueles homens haviam de receber o Espírito Santo, o que estava ao seu redor, mas eles receberiam dentro deles. Quantos de nós queremos a verdade? Quantos de nós queremos a iluminação dos nossos caminhos? Quantos de nós temos que estar neste momento a viver uma vida plenamente espiritual? Vamos lá, falar coisas bastante nítidas aqui, diretas. Um anjo, quantas vezes você já teve uma experiência de um anjo aí vir falar consigo? Ah, não é necessário. Quantas vezes? Se você agora pudesse colocar do lado de um ímpio e perguntar-se qual é a diferença entre você e o ímpio, eu acredito que você está se apoiando porque você não bebe. Atenção, há muitos ímpios que não estão bebendo agora. Amém? Há muitos ímpios que não estão fazendo o quê? Repita, há muitos ímpios que não estão bebendo agora, meu irmão. Amém? Estão duvidando disso? Eu conheço muitos ímpios que não bebem. Agora, a tua espiritualidade é baseada porque você não bebe. Você não acha que está de igual pé com o ímpio neste momento? Qual é a diferença entre você e o ímpio? Qual é a coisa que você vê que o ímpio não vê? Uma vez eu encontrei uma pessoa conhecida, disse o seguinte: quando pararam na estrada, perguntaram para ele onde que estás aí, disse: tu vai tratar assuntos que você nunca vai entender. Amém? Tu vai tratar assuntos que você nunca vai ter, você não tem capacidade de entender na condição que você está. O homem riu, disse: que coisas são essas? São coisas que você não tem capacidade de você entender. Tinha que haver um degrau a mais. Como é que eu acredito que o Espírito Santo não está se movendo? Como é que eu acredito que o Espírito Santo está se movendo em mim? Se eu nem sou guiado por ele, nunca fui guiado. Você nunca foi guiado ao ponto de você perceber que é alguém que está te conduzindo naquele momento. Tudo é intelectualmente, é consciente. É por isso que até quando for para pular, você não pula, você diz ética, amém? Amém ou não amém? Ética, não pula. O que vão dizer? Ética. Mas a Bíblia diz que aqueles homens pareciam bêbados. O que você imagina de um bêbado? Você já viu um bêbado? Sim ou não, gente? Sim. Como é que ele fica? Ok. Uma vez eu voltava cansado, eu ia para casa de noite, encontrei dois senhores vindo da minha frente, disseram o seguinte: ao disse um e um calando. Outro amigo disse: não, um achou que não ia nascer aquele. Amém? Sabe como é que eu estava a andar? Estava a cambalear na estrada. Ele disse: você também bebeu? Eu ri. Eu disse: graças a Deus. Quer dizer, a minha maneira de andar fez eu perceber que eu também havia bebido alguma coisa. Você encontra esse cristão, não tem nada que sai de dentro dele, conduzido pelo Espírito Santo. Tudo ética. Entrou limpo, saiu limpo. Nem um glória a Deus não pode sair. Ética. Não. Amém. Amém. Amém, irmã. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. O bêbado, ele grita, ele rebola no chão. Aleluia. Amém. Rebola no chão. Esses homens beberam, acho que beberam até inclusive a bebida é das 15 horas, porque essa bebida das 15 horas já está fermentada, está perdida, já está podre. Eles aqui beberam uma bebida das 15 horas do dia de ontem, esses, de como estão a comportar-se. Mas os homens não paravam de falar. Amém? Amém. Os homens não paravam de falar. O teu glória é muito limitado. Você já percebeu? Porque é teu. Não é do Espírito. Você já viu que o teu glória é teu? Já notou isso? Sim. Até dói a cabeça. Quando você grita muito. Sim ou não? Sim. Dói a cabeça porque você sabe que é o teu glória. Não é por força nem por violência. É pelo Espírito.
Aleluia. Quando eu te digo essa palavra, não é por força, por violência, nem por violência, é pelo Espírito. O que você se lembra? Dos filhos de Cefa. Pegando o demônio, lutando com ele, e o demônio os espancando. Achavam que era por força. Como é que nós conseguimos evangelizar almas e virem à igreja? Não é por força. É pelo Espírito. Aleluia, meus irmãos. Amém. É pelo Espírito que nós fazemos. Como é que nós conseguimos entrar em lugares? Estamos entrando em lugares, estamos lutando para resgatar almas e almas ouvem. Como? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. E a minha questão é se ele está agindo em si, nesse momento. Aleluia, meus irmãos. Amém. Será que ele está agindo em si nesse momento? Será que ele está fluindo no seu ser? Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quando eu reparo para vocês, eu lembro sempre daquilo que Paulo disse para Timóteo. Paulo uma vez disse para Timóteo, no capítulo 1, versículo 16, ele disse para Timóteo, desperte o dom que está em ti. Ele disse, desperte o dom que está em ti. Paulo, ele queria ver o impacto do dom daquele jovem a ser feito vivo, a ganhar forma, matéria, ela ganhar forma viva. Desperta o dom que está em ti. Toda vez que eu olho para vocês, igreja, nosso Senhor Jesus Cristo, eu reparo no que vocês seriam capazes de fazer. Eu só sempre digo, despertem o dom. Esse dom que foi nos dado por promessa à igreja, o Espírito Santo. Despertem. Comecem a despertar e comecem a andar em cima e veremos maravilhas em ti. Aleluia, meus irmãos. Veremos maravilhas, nós começaremos a ver sinais extraordinários acontecendo. Nós temos muitas almas para serem ganhas ainda. Não vai ser em escolas teológicas que não vamos conseguir fazer isso. Vai ter que ser como no poder do Espírito Santo. Aleluia, meus irmãos. Amém. É isso que nós estamos a precisar neste momento, com que o Espírito Santo ele entre em nossas vidas, ele agora entre dentro de nós, como Jesus Cristo disse. Ele está convosco, mas estará dentro de vós. Dentro de vocês. Ele estará dentro de vós. Abra o livro de Joel, capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Vocês estão fluindo comigo, gente? Estão fluindo comigo, gente? Desperta o dom que há em ti. Aleluia. Joel capítulo 2. Eu acredito que o Espírito Santo ainda batiza. Aleluia, meus irmãos. Repita comigo. Eu acredito no batismo com o Espírito Santo. Mas atenção, que Jesus disse que o mundo não lhe receberia. Aleluia. O mundo não lhe receberia. Leia comigo, versículo 28. Diz a Bíblia. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. São algumas pessoas? São? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Manifestarei sinais no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Aleluia, meus irmãos. Imagine Jesus agora, ele olhando para nós e dizendo o seguinte: eu quando derramar o meu Espírito sobre vocês, vocês jovens terão visões. Vocês terão os velhos, eles poderão começar a ter sonhos. Filhos e filhas começarão a profetizar, eles começarão a andar no poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, não só o apóstolo Paulo, mas todos os apóstolos, inclusive o líder, o nosso líder, o líder da igreja, até então, dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro, eles têm uma mentalidade de que acreditava-se que no Espírito Santo era o vínculo de toda a existência da espiritualidade do homem.
Se um homem quisesse, vocês sabiam que até os próprios, chamamos de dons, é o Espírito quem dá. Sem Ele você não conhece nunca nada, esqueceu. Você não saberá, você não vai descobrir. Sem o Espírito você nunca vai saber qual é o teu real dom, você não vai saber. Você nunca vai fazer ideia. Ele quem desbrava, Ele quem desperta. Paulo disse que essas coisas Deus revela a nós através do seu Espírito. Os apóstolos diziam que a comunhão do Espírito seja convosco. Deus queria bastante com que o Espírito Santo fosse muito íntimo de nós. Muito íntimo. Ele tem a comunhão consigo. Ele esteja aí agora consigo, onde você está. Ele ter uma comunhão com a sua pessoa. A comunhão com o Espírito seja com todos nós. Aí sim, nós nunca mais seremos cristãos normais. Aleluia. Não seremos mais cristãos normais porque temos o poder absoluto em nós. Nessa manhã eu quero orar consigo. Vocês têm uma lição dos Apóstolos capítulo 19. Esses homens não conseguiram. Tinham apenas alguns. É o que acontece quando um grupo de pessoas se reúne, mas não tem lá o Espírito Santo. Não há crescimento. Só há todos os dias conversas. Não há crescimento. Quando Paulo chegou lá e batizou, esses homens foram batizados com o Espírito Santo, houve diferença. Houve diferença. Eu tenho dito isso. Nunca mais seremos os mesmos depois daquele encontro com o Espírito Santo, com o poder vivo dele. Você quer esse poder sobre si, meu irmão? Sim ou não? Sim. Você quer esse poder? Jesus está aqui dizendo que Ele enviou esse Espírito para nós. Para si. Se você acredita e você observa a palavra, Jesus disse que Ele se revelará a nós. Ele se revelará a nós nesta manhã. Aleluia, meus irmãos. Amém. Fique de pé. Fique de pé onde você está.